bom dia, a paz do Senhor. Você gosta de evangelizar? Você gosta de falar de Jesus para as outras pessoas? Sabia que é um dever de todo cristão, um verdadeiro cristão, falar do amor de Jesus, né? Falar aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Ele veio fazer a essa terra. Amém? Então eu quero trazer uma leitura aqui em Mateus capítulo 4 e no versículo 12, onde aqui Jesus, Ele chama os seus primeiros discípulos, né? O próprio Jesus mandou nós fazer discípulos. O que é fazer discípulo, missionária? É nós, aquilo que a gente faz, né? Nós também ensinar para outras pessoas fazerem. É instruir na palavra, sabe? É treinar, é ensinar, sabe? É cuidar, mas também depois dele ser cuidado, depois dele entregar a sua vida para Jesus, depois dele tomar uma decisão, né? De servir mesmo a Deus, né? Ele ter esse prazer de levar essa palavra para outras pessoas. Sabe, o dever de todo cristão mesmo, de verdade, é levar essa palavra poderosa, palavra transformadora para outras pessoas. É ter a alegria de falar de Jesus para as outras pessoas. Amém? E aqui, Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós sabemos que nós vamos se salvar quando nós reconhecer Deus como nosso Pai, nosso Criador, né? Nós cremos em Jesus Cristo sendo o Filho de Deus e que veio esse mundo morrer por nós. Ele morreu para perdoar os nossos pecados e para nos reconciliar com o Pai. Jesus, ele pregava sobre o arrependimento. João Batista pregava sobre o arrependimento. Os profetas pregaram sobre o arrependimento. Sabe, os apóstolos pregaram sobre o arrependimento. Sabe, os discípulos, eles devem pregar sobre o arrependimento. Hoje nós devemos pregar sobre o arrependimento. E eu te digo, meus amados, meus amigos, meus irmãos em Cristo, as pessoas hoje não querem ouvir. Eles não querem ouvir que estão errados. Nós, o ser humano, eu me incluo também, nós não queremos muitas vezes se arrepender dos nossos pecados. Ou muitas vezes se achamos santos demais. Missionário, eu nem fumo, nem bebo, não tenho intrigado, não brigo, não faço nada errado. Então eu não preciso estar dentro de igreja para ser salvo. Nós sabemos que a salvação nós encontramos em Jesus Cristo. Não é numa denominação, não é numa religião, mas é em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Desde o momento que eu reconheço que sou pecador, é preciso deixar os pecados. Sabe, preciso me arrepender, reconhecendo que sou pecador e reconhecendo Jesus como um Filho de Deus que morreu para me perdoar e para me trazer para perto do Pai. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, se achegar a Deus, sabe? E a salvação é pela graça, que é o amor de Deus, que nós não merecemos porque nós somos falhos demais, mas isso é através da nossa fé. Se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, mas que um dia Ele virá buscar o seu povo, aqueles que creem, e aí sim eu vou ser salvo. É isso que nos vai salvar, é a graça de Deus através da nossa fé.
mas nós temos que deixar assim as coisas erradas e viver uma nova vida com Deus. Amém, meus amados? Então Jesus pregava que nós precisávamos se arrepender. Nós temos falhas sim, mas tem pecados que as pessoas cometem, que nós cometemos, que não agrada o coração de Deus. Por isso que muitas vezes estamos vivendo coisas ruins por causa que nós plantamos muitas coisas ruins, porque todo pecado tem as consequências. E a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Se nós pecar, nós vamos morrer. Missionário, mas todos nós vamos morrer, se tem esse corpo físico, um dia vai morrer. Mas não é uma morte pior do que a morte espiritual. A morte espiritual é nós ficar afastados eternamente de Deus. E existe o céu e o inferno, sim. O inferno, ele existe. Jesus falou muito do inferno, que é uma vida de tormento. E aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, é porque não vão para o céu, vão para esse outro lugar. E não é isso que Deus, ele quer para nós. Deus, ele quer nos salvar. Por isso que ele mandou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. E aqui, continuando a leitura, o versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Você pode ver que Jesus, ele não chama pessoas para a missão que estão desocupados. Ele chama exatamente você e eu que estamos ocupadíssimos. Porque servir a Deus, seguir a Jesus é uma vida de renúncia. Nós renunciar a nossa própria vontade para fazer a vontade do Pai. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós desagradamos a Deus. Mas quando nós fazemos a vontade do Pai, nós agradamos a Deus. E aqui ele vê Pedro e André, dois irmãos, e ele chama, e aqui diz claramente que eles seguiram a Cristo. E disse-lhe: vinde após mim, e eu farei pescadores de homens, porque ali eles estavam pescando. Então eles, deixando logo as redes, eles seguiram a Jesus. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormento, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Gente, Jesus, ele continua ainda curando. Através da nossa fé, se nós tiver fé, nós vamos ver os milagres de Jesus ainda hoje acontecendo. Então Jesus, ele pregava, mesmo ele sendo o próprio Deus, que veio em carne, mas também ele veio 100% homem. Ele veio em carne como nós, só que ele não pecou. O maior exemplo que nós podemos ter hoje na nossa vida é Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a esse mundo e ele foi a luz. Ele é ainda a luz desse mundo. Ele veio para um lugar onde as trevas, reinavam ali. Mas hoje essas trevas, elas continuam. As trevas é um lugar onde as pessoas não enxergam Deus. Elas não querem saber de Deus, porque elas querem saber dos prazeres da carne. E elas até desonram a Deus. Não acreditam na palavra de Deus. E até zombam daqueles que pregam a palavra de Deus. Mas Deus, ele chamou eu e você, para nos salvar, mas também para nós salvar outras pessoas. Se você é um verdadeiro cristão, está todo o tempo na igreja, nos cultos, não se contente de ser um ouvinte da palavra de Deus,
mas ter essa ousadia, essa vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. Aquele que salva, aquele que morreu, mas que Ele é vivo e Ele reina para sempre. Aquele que intercede por nós ali diante de Deus, ali sentado à direita do seu Pai. Ele intercede por mim e por você. Ele intercede pela humanidade. Ele quer que as pessoas sejam salvas, porque Ele morreu para salvar as pessoas, para salvar o perdido que éramos eu e você. Aqueles que não andam com Deus, andam sem direção, andam perdidos. Os perdidos não são só aqueles que fazem aquilo que é errado, mas mesmo a pessoa fazendo tudo o que é certo, se ela rejeitar a palavra de Deus, está perdido, andando sem direção. Você já se encontrou perdido em uma cidade? Aqui no Ceará a gente diz, eu me areei. Né? Quando você está num lugar que você não sabe onde está, você pelo momento parece que fugiu da memória e parece perdido. Aí você olha para o lado, menino, onde é que eu estou? Então é assim uma pessoa que não serve a Deus, que não tem o Espírito Santo. Às vezes ela anda sem direção, porque não tem a direção de Deus. Então ela anda por caminhos tortuosos. E ela não consegue ter paz. Ela não consegue ter a verdadeira alegria. Ela não consegue ser liberta. Porque o que nos liberta é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa é a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra de Deus. Então, meus amados, coloque essa palavra no seu coração. Se você tem Bíblia, leia a sua Bíblia. Ore mais, leia mais e fale mais do amor de Jesus para as outras pessoas. Tá certo? Então essa é a palavra de hoje, a palavra da salvação. E um verdadeiro cristão, ele deve ter sede, sabe? De falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Então, pratique essa palavra, não só vivendo ela na sua vida, né? Mas levando ela também para as outras pessoas, tá certo? Então, guarde no seu coração e fique com Deus. E Deus nos abençoe, em nome de Jesus.